Olá, tudo bem? Não há política sem comunicação. A base da atividade política é o diálogo, a construção do consenso, a propagação de ideias, de propostas e de projetos. E isso se faz com comunicação. E dentro da comunicação, com marketing político e eleitoral, com propaganda e publicidade. Eu sou Nádia da UPIAS, professora, consultora e coach. Nós somos da NDPZ Treinamentos. Atuamos em 3 áreas principais: desenvolvimento de liderança, marketing político digital e comunicação empresarial. O tema deste programa é comunicação e marketing político digital, com a participação do jornalista e empresário Clélio Ivo da UPIAS, que é um grande especialista nessa área. E aí, Clélio, tudo bem contigo? Tudo bem, Nádia, né? A questão do grande especialista não tem a ver com a altura do entrevistado aqui, né? Um pouco, talvez, com a experiência que tem na área, mas a gente vai compreender, Nádia, fique tranquilo. Tudo bem, Nádia? Você sabe que a comunicação e o marketing político são muito relevantes em todos os momentos, né? E são ainda mais relevantes agora por 2 questões principais. Uma delas, nós estamos vendo a questão da pandemia e o que ela significa para a sociedade, como a comunicação é importante, que papel ela cumpre nesse momento. E há um outro fato neste nosso horizonte muito próximo, que é a eleição do ano que vem. E já há movimentos nesses 2 sentidos, para a gente olhar para essa questão da comunicação e mesmo do marketing político. E tanto num caso como no outro, trava-se um forte debate. Trava-se um debate de disputa através da mídia, a digital e a convencional, a online e offline. Clélio, neste contexto, qual é a relação entre comunicação e marketing? A gente tem que compreender que a comunicação, quando eu falo no termo comunicação, eu estou falando num guarda-chuva. E esse guarda-chuva abriga vários campos. Entre esses campos está o marketing. Mas eu quero dizer antes o seguinte, que na comunicação nós temos a comunicação interna, que é a comunicação da empresa com seus colaboradores, a comunicação externa da empresa com seus públicos, né? Principalmente os consumidores da sociedade e até os fornecedores, e a comunicação mercadológica, onde entra o trabalho aí, do marketing, né? A mercadológica que envolve a propaganda, a publicidade e também a promoção. O Papa nessa área aí, ainda é reconhecido assim, é o Kotler, e ele dá essas definições. A comunicação política, ela envolve o marketing político, institucional e o marketing eleitoral. Vamos explicar bem a diferença entre ambos. Primeiro, para os mandatos, no executivo e no legislativo, é o marketing político. E para as pessoas que querem, de repente, se projetar na política também, o marketing político é usado. E o segundo, o marketing eleitoral, para o período de campanha de eleições. Clélio, você falou em marketing, né? E a gente sabe que o marketing é um campo bastante vasto. Na NDPZ, nós damos mais atenção ao marketing político digital, certo? Certo. Qual seria a relação e qual é a diferença entre o marketing político e o marketing eleitoral? Pois é, eu na resposta anterior já consegui dar alguma explicação, mas vamos falar um pouco sobre isso porque é bem importante. O marketing político é o conjunto de ações de comunicação. Envolve propaganda, envolve relações públicas, informação e eventos. Já o marketing eleitoral é o conjunto de ações para eleger o candidato a cargo público. O marketing eleitoral é a campanha eleitoral. É o marketing desenvolvido naquele período, né, que muita gente até nem gosta, mas que é fundamental. É um período fixado pela legislação. Ele já foi mais longo, já teve 6 meses, agora é um período mais curto. O marketing eleitoral, portanto, é um período mais curto, mas muito mais intenso, muito mais nervoso, de apresentação de propostas, de debates, é a reta de chegada, tem muita denúncia nesse período, por isso que a comunicação é importante. Aqui no Brasil, nós temos eleições a cada 2 anos.
nós tivemos lá em 2020, agora em 2020, as eleições para prefeitos e vereadores. E em 2022 nós teremos a eleição para a presidência da República, deputados federais e também senadores. O marketing político é feito durante o mandato, tanto no Legislativo, câmaras de vereadores, Assembleia Legislativa e Congresso Nacional, enquanto que no Executivo, prefeitos, governadores e presidentes da República. Também é marketing político a comunicação feita por pessoas, por lideranças que querem se preparar para a carreira política, né? Para conquistar um espaço e disputar uma eleição. Essa preparação anterior faz parte do marketing político, então. E falando em marketing político, então, Clélio, o marketing político ajuda a resolver o quê? Pois é. As contribuições do marketing político são manter a comunicação com a base. A pessoa que tem mandato, o político que tem mandato precisa manter essa comunicação com a base, isso o marketing político ajuda a resolver. Vai ajudar a impactar a mídia local, a regional, durante o mandato ela recebe essas informações. Vai ajudar a explicar o que faz para determinados grupos, porque nós notamos que cada parlamentar, principalmente quando falamos em mandato legislativo, cada parlamentar tem uma área principal de atuação. Ajuda a monitorar oportunidades de comunicação e a monitorar ameaças, que são muitas, né? Sempre há ameaças na realidade e no horizonte dos políticos de uma forma geral. Obrigada, Clélio. Clélio, que é um dos consultores aí do marketing político da NDPZ. A NDPZ tem propósito: inspirar para a liderança. E é do propósito que surge a próxima pergunta. Qual é a relação entre marketing político e desenvolvimento de liderança? Uma das essências do marketing político é desenvolver lideranças. E aí a gente, quando pensa em desenvolver liderança, pensa, às vezes, né, na pessoa lá na empresa, no chefe que precisa ter melhor abordagem com os seus funcionários, que precisa ter mais habilidades administrativas, técnicas até, mas mais administrativas. Não, mas o marketing contribui para construir também lideranças na área política, né? O marketing contribui para construir esta passagem, este caminho, para construir a realidade de uma candidatura, por exemplo. O marketing político tem ferramentas para a construção da imagem, para a construção da marca e para a construção da identidade do candidato. E tem ferramentas para construir, como eu falei já, uma comunidade, para comunicar-se com um público-alvo, com os segmentos desejados, né, do eleitor. Há muitos segmentos, né? Tem as mulheres, tem o homem, tem o jovem, tem o adulto, tem o professor, tem o médico, tem o profissional liberal. Então, Nádia, na NDPZ, os 3 campos de atuação, desenvolvimento de lideranças, comunicação organizacional e marketing político digital estão ligados, interligados, são até complementares. E Clélio, fala pra gente assim, de que forma que a comunicação, assim, de maneira geral, o marketing político em específico, contribui para a vida do cidadão. O marketing serve para quem governa ou para quem é governado? O marketing deveria servir mais para quem é governado, mas a tradição do Brasil é servir mais para quem governa. E talvez por isso haja até uma crítica ao marketing. Eu estou falando de marketing. E dentro do marketing a própria propaganda e a própria publicidade políticas, né? Aliás, há um preconceito também sobre a própria propaganda de uma forma geral. Mas por quê? Às vezes há essa interpretação. Não se entende que o marketing serve muito para o cidadão. E aí nós vamos entender por que ele serve para o cidadão. Porque ele leva informações e orientações. Por exemplo, as ações de um governo, do legislativo, da Câmara, do Congresso, essas ações têm que chegar ao cidadão. No executivo, as obras, as mudanças que impactam em áreas vitais, como na educação, na saúde, nos serviços urbanos, assim por diante, têm que chegar ao cidadão. E aí está a importância do marketing e da comunicação. E no legislativo, sobre as iniciativas dos parlamentares de uma forma geral. E até sobre a posição que esses representantes do povo têm sobre assuntos polêmicos. Não é comum
nas campanhas é o seguinte: candidato, o senhor é a favor ou contra o aborto? Pô, mas o cara é candidato a vereador, o que a gente tá... Não, a população quer saber, né? Então, é fundamental, é imprescindível que as informações, que as pessoas, né, recebam informações sobre campanhas diversas, como nos tempos atuais, a questão da pandemia. A comunicação pública e a comunicação oficial, o marketing, mostram qual é a importância agora, né? Então, resumindo, Nádia, o poder público tem que fazer comunicação e marketing. Agora tem que fazer isso mais pensando no cidadão do que propriamente em se promover. Assim, Clélio, conhecemos um pouquinho mais sobre a comunicação e o marketing político. Em novos programas, abordaremos especificamente o marketing político digital. Nos acompanhe aqui no canal da NDPZ. Até mais! A gente se vê por aqui, por aí, no portal e nas redes sociais. O nosso propósito na NDPZ é engajar para a liderança.